Opa! Seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Esse é o canal Noemi Santos Restauração Familiar. Toda semana, 2 dias na semana, na terça e na quinta, nós temos vídeo para a restauração da família. Por que restauração da família? Porque hoje o que bem existe, o que mais está acontecendo, infelizmente, é a destruição dos lares. E como chamada de Deus, eu vim fazer a vontade do Senhor, que é trazer a palavra de Deus para as famílias. Hoje nós vamos refletir no Salmo 55, que é o salmo do dia da liturgia diária. Salmo 55, cântico dele, do rei Davi, quando ele vai para junto dos filisteus. Davi, ele fez esse salmo, ele construiu esse salmo, ele compõe esse salmo. Tende piedade de mim, ó Deus, porque aos pés me pisam os homens. Sem cessar eles me oprimem me combatendo. Meus inimigos continuamente me espeziam. São numerosos que me fazem guerra. Ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. É em Deus, cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? O dia inteiro eles me difamam. Seus pensamentos todos são para o meu mal. Observai meus passos e observam meus passos e odeio a minha vida. Tratai-os segundo as suas iniquidades. Ó meu Deus, em vossa cólera, prostrai esses povos. Vós conheceis os caminhos do meu exílio. Vós recolhestes minhas lágrimas em vosso cantil. Não está tudo escrito em vosso livro? Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. É em Deus cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Eu vos oferecerei um sacrifício de louvor, porque da morte livraste a minha vida, e da queda preservaste os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Gente, esse salmo ele é sensacional. Eu confesso que é um dos salmos que eu mais gosto. Veja que quando Davi começa o salmo, ele começa pedindo a Deus a misericórdia. É muito interessante o início desse salmo, porque parece que Davi está passando por maus bocados. E sim, ele estava passando por maus bocados. Veja que ele começa clamando a Deus: Deus, tem piedade de mim, porque o povo está me pisando demais, sabe? Você já passou por uma situação parecida? Que parece que o seu drama não tem fim? Que seus problemas não têm fim? Davi estava passando por um momento parecido. Veja o que ele falou. Porque aos pés me pisam os homens, né? Sem cessar eles me oprimem, me combatendo. Então Davi estava numa situação ali, gente, caótica. Meus inimigos continuamente me... Gente, tem um momento na vida da gente que parece que Deus até esquece de nós. Eu não sei se vocês já viveram algo assim. Que a prova, ela é tão grande, ela é tão grande que parece que Deus não está ouvindo tua oração, que parece que Deus não está te escutando, parece que Deus não está enxergando, parece que todo mundo... Engraçado que num momento como esse, eu acho que é um problema de raciocínio, de visão, é algo emocional. Aproveitando que eu sou terapeuta, mas é algo emocional. Que quando a gente está passando por um momento difícil, a sensação que a gente tem é que a gente é o único ser humano em Jerusalém que está sofrendo e que todo mundo vai indo bem. E que Deus escuta a oração de todo mundo. E parece que a sua Deus não escuta. Justamente no momento que você está sofrendo. Qual é a diferença de nós para Davi nesse momento? A diferença de nós para Davi é que Davi tem algo chamado fé, confiança. Perceba. Olha, são numerosos que me fazem guerra. Ele começa falando para Deus aquilo que Deus já sabe. Que tinha muita gente atrás de Davi, que ele estava perdendo muita coisa, isso é fato. Que ele estava passando por maus bocados, Deus também sabia. Que todo mundo queria guerra com Davi, Deus também sabia. Aí, olha só, o que Davi, olha a declaração de Davi. Quando o terror me assalta, ou seja, quando essa prova, esse problema vem sobre mim, é em vós que eu ponho minha confiança. Aí talvez esteja a nossa diferença, a diferença entre nós e o rei Davi. Porque muitas vezes quando o terror nos assalta, é em quem que você está colocando a confiança? Me fala. Quando a corda aperta, é em quem que você põe a confiança? Você corre para se ajoelhar e pedir a Deus a misericórdia? Você confia em Deus? Ou você recorre a pessoas? Ou você se desespera? Confesso eu que eu sou muito rebelde e o Senhor está me testando.
Eu tenho passado pelo deserto, irmãos, já mais ou menos 1 ano e alguma coisa eu tô passando pelo deserto. E o Senhor, Ele vem me acalentando e me acalmando, porque eu sou um pouquinho rebelde, sabe? Em muitas das situações difíceis da minha vida eu ficava, Deus, eu não me escuto. Sabe? Gente, Deus escuta, Deus ouve. Deus te chamou para essa vida por uma missão tão grande que Ele tem na vida do outro, por meio de você. Por isso que Ele te chamou à vida, porque Ele quer fazer sentido na vida da sua vizinha, através de você. Deus quer fazer sentido na vida da sua família, através de você. Aí você pode estar perguntando, mas por que Deus me colocou nessa casa? Por que Deus me deu esse esposo? Por que Deus me deu essa esposa? Por que Deus me deu esse filho? Por que eu ainda não tenho filho? Por que tanto problema na minha família? Não é porque tanto problema, porque você é sinal de salvação de Deus na sua casa. Ah, eu acho que eu não. Então você procura seu lugar, porque você é sinal de salvação de Deus na sua casa. Deus te deu essa família que você tem que ter. Você tem que orar pela sua família, você tem que orar pela sua casa. Muitas vezes nós queremos fugir dos problemas da nossa família, porque se tem um lugar onde tem problema e parece que a gente não consegue resolver, é a nossa família. Mas é aí onde Deus te colocou, é aí onde Deus te quer. E quando o negócio aperta, é a Deus que você tem que recorrer. Recorra a Deus quando a sua família estiver perecendo, quando a dificuldade chegar na tua casa, recorra a Deus. Então veja bem, em vós eu ponho minha confiança. É, rei Davi. O rei Davi, ó, tira o chapéu pro cara, velho. Olha o que ele diz. É em Deus cuja promessa eu proclamo. Existiu uma promessa e ele proclama, ele não esquece. Às vezes a gente esquece das promessas de Deus na nossa vida. Às vezes vem um padre, vem um pastor, vem um irmão de Deus, vem a palavra. Você ora no momento difícil, o Senhor te dá a palavra, vem uma promessa, aí você esquece. Porque a dificuldade, o problema é tão grande que você esquece. Parece que até é maior do que a promessa de Deus, né? Olha o que o rei Davi faz. Olha o que o rei Davi fala, proclama. É em Deus cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho minha esperança. Reforça. Nada temo. Gente, isso é um tapa na nossa cara. Nada temo. Eu sei que muitos de nós tremem na base. Quando vem uma enfermidade, treme na base. Quando vem uma situação de desemprego, treme na base. Nossa, quantas dificuldades, gente, nós trememos. E o rei Davi continua: que mal me pode fazer o homem? Que mal me pode fazer, gente, um ser de carne? Seus pensamentos são o tempo todo para me difamar. Aí o rei Davi vai lá na frente e diz: quando eu invocar o Senhor, meus inimigos recuam. Gente, eu vou falar uma coisa. Para o inimigo recuar na sua vida, você tem que ter muita moral. Não é para qualquer um, não. A palavra de Deus diz o quê? Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Só que é o seguinte, nós estamos lidando com um ser terrível. Se tu não tem moral, se tu não tem bagagem, o inimigo não vai fugir de tu, não. Ao contrário, ele vai pra cima de tu e ele vai com tudo pra cima de tu. Só que pra cima do rei Davi ele não ia com tudo, porque o rei Davi era uma pessoa que confiava no Senhor. Ele tinha vida de oração, ele tinha temor a Deus, ele glorificava ao Senhor, ele tinha a unção do Espírito Santo, tudo que você também tem, seu danadinho, você também tem. Não fica pensando que a unção de Deus, que a graça de Deus é só para quem está na igreja. Não, a unção de Deus é para muita gente, porque tem muita gente que está na igreja e não tem essa unção que você tem. Talvez você não vai na igreja coisíssima nenhuma, tá aí de boa, né? Curte sua vida, gosta de pular, de curtir aí umas brinais, você gosta de dançar, igual eu gosto de dançar a dança do ventre. Tem muita gente que talvez não está dentro da igreja, mas que tem a unção do Espírito Santo, que está vivendo na presença do Senhor, do jeitinho da pessoa, não está lá, né, todos os dias na Santa Missa, ou no culto, ou não sei aonde, né, que você prefira ir servir ao Senhor, mas tem a presença de Deus, porque você é uma pessoa que ora, você confia, você faz o bem, você faz o que é bom, você anda na luz do Senhor, tá? Então, você tem o temor de Deus, e o rei Davi tinha. Quando o rei Davi invocava o Senhor, ele dizia: os inimigos recuam. O mal recua. Eles não podem me abater. Quando eu invoco o Senhor, os inimigos recuam. Então, o que eu posso fazer para invocar o Senhor e os inimigos realmente recuar? É ter temor a Deus e vida de oração. É ter intimidade com Jesus. Tá? E Jesus não é passado, não. Jesus é presente. Jesus é agora. Jesus é o cara mais legal que eu já conheci em toda a minha vida. Ele é o Senhor.
É em Deus cuja promessa eu proclamo, é em Deus que eu ponho minha esperança, nada temo, que pode me fazer um ser de carne. Os votos que fiz, ó Deus, devo cumpri-los, haha, mas aí tem uma condição. Se você fez um voto ao Senhor, você tem que cumprir. E muitas vezes a gente não tem muita moral, a gente fala as coisas para Deus e a gente esquece. Né? A gente promete uma coisa para Deus, a gente não, todos nós, gente, a gente é assim, claro que a gente é miserável mesmo. Eu sou assim, gente, eu sou assim, eu tenho uma dificuldade danada para cumprir os votos que eu faço a Deus. Eu acho que é por isso que a coisa pega pro meu lado muitas vezes. E aí, olha o que o rei Davi fala: eu vos oferecerei um sacrifício de louvor. Às vezes a gente pede muito, a gente senta para pedir muito, a gente deita pedindo muito, a gente levanta pedindo muito para Deus, a gente pede, mas a gente esquece de agradecer, a gente esquece de louvar ao Senhor. Agradecer é diferente de louvar. Agradecer é questão de gratidão, questão de educação, de reconhecimento. Você está reconhecendo que Deus é bom, então você vai lá e agradece. Louvar é reconhecer a grandiosidade de Deus. Só a Deus todo louvor, só a Ele toda glória, só a Ele toda adoração. E por que tudo isso? Porque da morte me livrastes a minha vida e da queda preservastes meus pés. Hoje eu estava pensando sobre isso, que de quantos males nos livra o Senhor? Desde o momento que a gente acorda, né? Não, durante o nosso sono, né? Durante a nossa vida toda. Imagine, a gente sai aí pelo mundo afora, a gente sai na porta da rua, graças a Deus nada de mal nos acontece, a gente sai, a gente volta, a gente consegue chegar em casa tranquilo, dormir tranquilo. Por qual razão? Porque Deus livra a nossa vida do mal. De todo mal Deus nos livra, Deus preserva os nossos passos de cair, sabe? Ele é por nós. Para quê? Para que Deus faz isso? Para que eu ande na presença de Deus. Deus te livra de todo mal para que você ande na presença dele, na luz dos vivos, nessa vida, tá? Nesta vida. Você vive. Qual o sentido da sua vida? Tem gente que está buscando ainda o sentido. Gente, qualquer coisa que tu faça na tua vida, seja o que for que você esteja buscando, se não for nos caminhos do Senhor, tudo dá muito errado. Dá muito errado. Aquilo que eu sempre digo, nós somos um ser tripartite. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Essas três partes aqui, elas são unidas, tá? Nós temos o nosso corpo, se a gente não cuida do nosso corpo, a gente vai para o hospital, a gente adoece, aí já era, ninguém trabalha. Entendeu? Sem saúde ninguém trabalha. Sem saúde, como é que... Nós temos a nossa alma, que são as nossas emoções. Lembrando que a nossa alma, ela é como se fosse um pendão. Ela sempre está pendendo ou para o lado do nosso corpo ou para o lado do nosso espírito. E nós temos o espírito que vem de Deus. Ele vem de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos um espírito. Nós somos imagem, semelhança de Deus. Nós aspiramos o bem. Nós temos uma inclinação para aquilo que é bom. Não é inclinação para aquilo que é mal, não. Também por causa do pecado original. Mas a nossa essência é boa, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então essas três partes, elas precisam estar alinhadas. Entendeu? Para quê? Para que vivamos na luz dos vivos. Então tem pessoas que procuram a sua realização pessoal, que acha que Deus é uma coisa à parte, que espiritualidade, falar de Deus, isso é besteira. Não, isso é besteira coisa nenhuma. Ao contrário, isso é necessário. Falar de Deus é necessário. Você é criatura de Deus, você veio de Deus. E é para Deus que a gente está inclinado, gente. É para Deus que a gente volta. Então, alinhe essas três partes da vida de vocês, glorifique a Deus por tudo. E esse salmo, que é o salmo do rei Davi, lembre-se, provação, dificuldade, todo mundo tem. Vai sempre existir. Não tem como parar esse negócio. Não tem como dar um tempo e dizer: Deus, a partir de hoje eu não sofro mais. Só se você for pra glória. E for direto pra glória, né? Passa pro purgatório já correndo pra glória. Aí sim, aí é só glória. Mas a não ser, vai ter dificuldade. Ai, mas é só lágrimas? Lógico que não. Nessa vida aqui não é só vale de lágrima não, senão Deus seria injusto. Quantos momentos felizes você já teve? Me falou, já tive o prazer de ouvir uma orquestra da natureza. E quando eu estava em oração, eu só falava: tá vendo? Me louvam. Eu ouvi o canto dos pássaros, eu ouvia o galo cantar. Isso foi no horário de meio-dia, gente. No meu momento de oração de meio-dia. O galo cantava tudo ao mesmo tempo. E eu só falou: olha, eles me louvam. Tá vendo que eles me louvam? E eu, é verdade, eles louvam o Senhor. Então, você foi chamado para servir ao Senhor, você foi chamado para glorificar a Deus.
Faça da sua vida uma oração, faça da sua vida uma entrega. Lembre-se, as dificuldades elas vêm, elas existem, mas existem alegria. Como, por exemplo, ouvir o canto de um pássaro. É uma alegria. Que Deus te abençoe e te ilumine, que através desse Salmo de Davi... Ignora esse barulho aí, gente. Meu Deus do céu. Ignora esse barulho. Que através desse salmo você aprenda uma coisa. Que Deus é contigo. Que Deus nunca te abandonou. E que se você cumprir o voto feito a Deus, que se você oferecer a Deus um sacrifício de louvor, que você aprender, se você aprender que Deus é o Senhor e pôr nele sua confiança, nenhum mal resistirá à sua presença, tá? Deus te abençoe muito. Beijo. Lembre-se de se inscrever no meu canal, Noemi Santos Restauração Familiar. Lembre-se de ativar o sininho de notificação, de dar like, de comentar, de compartilhar, gente. Compartilhe esse vídeo maravilhoso. Deus abençoe.